Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Visão Feminina. E hoje vamos falar sobre um tema que muitas vezes só recebe a nossa atenção quando a saúde começa a dar sinais de alerta. A importância de cuidar do corpo, prevenir doenças e investir em qualidade de vida. Recebemos um casal que tem uma história de vida marcada por desafios, aprendizados, superação e recomeços. Ela é Olga Rodrigues, publicitária e secretária executiva. Uma mulher que sempre acreditou na importância do movimento. Ele é Luiz Carlos Monteiro, economista, ex-maratonista e um verdadeiro exemplo de resiliência. Ao longo da vida enfrentou as consequências de excessos, o sedentarismo, cirurgias, diabetes, hipertensão, um câncer e um longo processo de recuperação que transformou completamente sua visão sobre saúde. Hoje, juntos, eles vão compartilhar uma mensagem que pode fazer muitas pessoas refletirem. Antes que seja tarde, cuidar da saúde não é apenas viver mais, mas viver melhor. Então, prepare-se para uma conversa inspiradora sobre escolhas, hábitos, envelhecimento saudável, atividade física e a importância de nunca desistir de recomeçar. Eu sou Márcia Elizabeth e este é o podcast Visão Feminina. Porque quando mudamos a visão, transformamos a vida. Sejam muito bem-vindos ao podcast Visão Feminina. Obrigada por estarem aqui comigo hoje, compartilhando essa trajetória, essa história de vocês incrível, que eu tenho certeza que vai ajudar e transformar a vida e a visão de muitas pessoas. Então, vamos começar? Vamos lá. Olha, eu vou falar um pouquinho quais são os temas que nós vamos abordar aqui hoje, tá? Sim. Temas centrais desta conversa: a importância da atividade física ao longo da vida. Os riscos do sedentarismo, exercício sem orientação profissional, envelhecimento saudável, saúde física e emocional, a importância da musculação para idosos, exercício físico durante e após o tratamento oncológico, recomeços e mudança de hábitos. Vamos iniciar então as perguntas. Vou começar com você, Olga. Olga, desde jovem você gostava de esportes. Sim. E chegou a sonhar em cursar educação física. Exatamente. Como era essa Olga, cheia de sonhos, e o que fez você seguir outro caminho? Foram momentos muito assim emocionantes da minha vida, que eu tinha uma professora de educação física que eu admirava muito e eu me espelhava muito no trabalho dela com a nossa turma, né, do colégio. E o meu sonho era ser igual a ela. Então eu queria muito cursar educação física e ser uma professora como ela. Mas, devido a alguns momentos da vida, né, eu gostaria muito, mas como para você cursar educação física, você só teria que cursar na parte da manhã ou à tarde, não tem essa disponibilidade como nós temos hoje, né, de noite, né? De horários à noite. Então, eu tive que optar por outra profissão. Não pude fazer educação física. E aí eu fiz comunicação. Por isso eu mudei a minha rota de vida de professora de educação física para uma publicitária. Muito bom. Então assim, Luiz, agora é para você. Vamos lá. Enquanto a Olga sonhava com a área da atividade física, você vivia o esporte na prática, né? Porque através do futebol e depois da corrida, né? O que o esporte representava para você naquela fase da vida? Eu sempre gostei muito de esporte, de praticar e também de assistir, né? Mas eu não sonhava em ser professor de educação física não, tá? Eu gostava mesmo de números, tá? Então eu estou dentro do meu... né? Mas sempre gostando do esporte. E aquele troço de moleque, né? Na rua, então sempre futebol, né? Aquela turma de amigos, sempre um jogo aqui, um jogo ali, um clube, né? Um time de bairro e tal. E assim sempre foi, jogava quase todos os dias. E aí, entrando na fase de adulto, né? A gente já diminuiu o futebol, porque aí começou a trabalhar, né? Já não era mais todo dia, era só final de semana.
Então a coisa já foi ficando mais sedentária, e machucava aqui, machucava ali, né? E entrou o Dr. Cooper, que é um norte-americano na década de 80, né? E ele introduziu o condicionamento físico, né? E ele usou como base a corrida. Sim. Que o rendimento profissional, para quem tivesse um bom condicionamento físico, é o ideal, seria muito bom para as empresas, o cara ficava menos doente, ia faltar menos, aquela história, né? Então as próprias empresas começaram a incentivar, né, os profissionais a praticar a atividade física, né? E as associações das empresas começaram a criar equipes de corrida e foi uma febre tremenda, quem é desse tempo vai lembrar. Começou a ter corrida todo final de semana, de 8 quilômetros, de 10 quilômetros, 12 quilômetros. E na época o Jornal do Brasil criou a revista Viva, que era uma revista direcionada à corrida, e também começou a financiar a Corrida Internacional do Rio de Janeiro, que tem até hoje, uma vez por ano, né? Sim. Então, o ápice do momento, o legal era você completar aqueles 42 quilômetros, 195 metros, que era uma coisa muito legal para quem praticava a corrida, né? Sim. Era um desafio muito grande. E eu me apaixonei por isso. E comecei a praticar, né? Só que aí, sem muita orientação, né? Infelizmente naquela época a gente não tinha a informação que tem hoje, que tem internet, computador. Eu sou da época que não tinha computador, nem celular, né? Então a gente fazia muita coisa errada, muita coisa sem orientação. E jovem sabe como é que é jovem, né? Não quer ouvir muito a experiência, né? De quer fazer as coisas no impulso. Então aí até hoje eu estou pagando preço, né? Naquela época você não tinha acompanhamento profissional quando você participava das maratonas, né? Não. Acho que não tinha como hoje, né? Não. Essa preocupação praticamente não tinha nada. Tinha essa associação que o pessoal montava, mas a associação era só para assim, cuidar da inscrição na corrida. A gente nem treinava pela associação, a gente treinava por conta própria, né? Então a gente usava um clube para trocar de roupa, fazer essa corrida diária, que era um treinamento em base de 8 quilômetros, aí voltava, tomava banho no clube e ia para o trabalho. Então você só fazia as corridas, não tinha um Não. preparo, não tinha uma atividade física, assim, de um fortalecimento, de uma mobilidade, nada, Não, era somente a corrida. Nos clubes que a gente entrava, até para usar como vestuário, né, que era tomar banho, trocar de roupa e tal, tinha até a parte da academia, tá? Porque eram clubes ali que tem ali no Calabouço, quem é da antiga vai lembrar, que era o Santa Luzia, era o Internacional, era o Clube de Regata Vasco da Gama, o Boqueirão, né? Então a gente usava esses clubes só para trocar gente e tomar banho. Eles sempre tiveram aquela parte de academia, né? Mas você nunca frequentou? Seus colegas que treinavam com você também, ninguém nunca frequentava, até porque também não tinha o tempo, que a gente usava o tempo para correr, tomar banho e ir para o trabalho, né? Também tinha isso, né? Então a gente não tinha aquele tempo de ficar na academia. O seu treino, quando você treinava, era todos os dias? Praticamente todos os dias. Todos os dias. E quanto tempo mais ou menos durava a corrida de vocês? Você tem noção? Era de 40 a 50 minutos, de 8 quilômetros a 9 quilômetros. Sim, show. Então assim, quando vocês se casaram e a rotina começou a ficar mais intensa, você percebeu que os cuidados com a saúde estavam ficando em segundo plano? Você, Olga, você já alguma vez praticou atividade física? Já tinha um hábito depois que você não conseguiu, né, exercer a educação física, você manteve alguma atividade física? Não, na verdade eu não consegui entrar para em nenhum momento manter uma atividade física. Por quê? Porque logo em seguida eu casei, tive filhos, então isso impactou nesse meu desejo até de me formar, né? Ter a segunda opção como educação física. Então o que aconteceu? Eu praticava esportes assim, aleatórios, tipo, eu fazia peteca com meus filhos no colégio, no clube, né? Sim. Eu praticava peteca,
jogava, né, peteca. Joguei futebol, era goleira do time. Sério? Que legal! Do Tijuca Tênis Clube. Enquanto eles estavam fazendo as atividades, né? Você ficava lá de goleira? Eu ficava de goleira jogando que futebol. Que legal, bacana. Então, mas eu não exercia, não praticava nenhum tipo de... Não ia para academia. Uma coisa que eu percebi. Qual era a sua rotina no trabalho? Aliás, como é que era o seu trabalho? Você trabalhava muito tempo sentada, era computador, porque você era uma... Como você trabalhava com o quê? Secretária executiva, né? Exatamente. Como é que era o seu trabalho? Então, o meu trabalho era o tempo todo, né, sentada, né, na maior parte do meu tempo sentada com computador, telefone, né, e raramente eu levantava, muito raro. Eu levantava quando tinha alguma coisa para despachar com os meus diretores ou receber alguém, né, para uma reunião, mas o tempo todo sentada em frente ao computador. Era assim a minha rotina diária. Luiz, você é economista, né? Isso. Também era a mesma coisa, muito tempo sentado no computador? Eu acho que eu ficava mais sentado do que ela. O meu Ficava? realmente era o tempo todo sentado. E eu comecei na época que não tinha computador, então era calculadora, era muito papel, todas as informações via relatórios, papel, então tudo sentado, levantava só para ir no banheiro, para almoçar e depois para ir embora. É verdade. E eram no mínimo 8 horas por dia sentado. O que eu percebi? A Olga, por eu ser a professora de educação física de vocês, né, lá da Academia Alfit, eu percebi que a Olga tem muito mais funcionalidade no corpo, mais flexibilidade, mais solta, né, do que o Luiz. Acredito também pela doença que você teve, né? Eu acredito também que pelo impacto que eu dei no meu corpo o tempo todo, né, com aquela corrida. E você também ficava mais tempo sentado do que ela. Além de mais tempo sentado, aquele impacto Aquele em todas as impacto da articulações com o sapato que não era adequado para a função. Você comentou comigo que você comprou 2 tênis. Isso Conta aí. essa história. Eu tinha 2 tênis. Que vamos levar o preço de hoje, né? Que eu nem sei voltar lá atrás de cabeça. Mas hoje seria um tênis de R$1.000, um tênis bom, com anti-impacto, com pisada para dentro ou para fora, aquelas informações. Toda aquela... E tinha um que do mesmo modelo, aqueles assim, tênis de corrida, né? Que tem aquele modelinho assim, que o biquinho é para cima para dar o impulso, né? Mas que era ou falsificado, o mais ou barato. Aí vamos dizer que não passava R$200. Entendi. Né? Então eu pegava o tênis de R$1.000, usava para passear, para sair, e o de R$200 eu usava para correr 8 quilômetros, 10 quilômetros. É porque assim, você comentou... Fala. E tem mais, e no chão duro, eu sempre pratiquei a corrida em chão duro, ou cimento, asfalto, eu não corria em areia de praia, eu não corria em grama, então o impacto era muito grande. É muito mais pesado, né? O que acontece? Eu percebi que você teve muito problemas, né, articulares e cirurgias, né? Isso. Devido ao impacto da corrida sem nenhum preparo adequado. Isso. Quais foram as cirurgias que você fez? Então, a primeira cirurgia que eu fiz foi do quadril com 43 anos. Essa cirurgia, o nome dela é artroplastia. Uma coisa desse tipo, né? Mas é aquela que tu tira a cabeça do fêmur e bota uma prótese no lugar da cabeça do fêmur. Sim. Tá? No dia da cirurgia, essa minha cabeça do fêmur está totalmente necrosada, né? Eu já não estava andando mais direito. Eu fiz a cirurgia, na realidade, para eu poder voltar a andar, porque eu já estava, né? Então, com 43 anos de idade, isso tudo realmente foi devido a muito Depois impacto. Você precisou fazer outra cirurgia. Aí 12 anos depois, com 55 anos, eu acho, menos 53, não sei. Aí foi a lombar. Aí você precisou... Aí tive que tirar o disco, né? E botar uma prótese, um disco, parafuso, haste, tem tudo, né? Também. E assim, como é que foi a sua recuperação após as cirurgias? Você sentiu que você ficou mais limitado? Totalmente. Bom, o do quadril, assim, deu até uma melhorada, porque eu não andava,
não estava quase Não tava conseguindo mais andar. conseguindo Então, com a cirurgia e a prótese, eu voltei a andar normal. Mas perdi totalmente aquela mobilidade de poder Se abrir mais a locomover com perna. mais facilidade, de repente De você dobrar a perna para botar uma meia, um tênis, até hoje eu sinto dificuldade. Melhorou muito, mas eu ainda sinto essa dificuldade hoje, né? Sim. Diferente de muitas pessoas, você não abandonou, Luiz, a atividade física, né? Pelo contrário, você se dedicou intensamente às corridas e a maratona, né? Você fazia a maratona anual e a corrida diária durante mais ou menos uns 45 minutos. Mas isso antes das cirurgias. Antes né? das cirurgias. Naquela época, o que significava para você correr tantos quilômetros e buscar superar os seus limites? Então, rapaz, é uma coisa, você sabe, sentimentos. Sentimentos, às vezes, não tem explicação, né? Às vezes, você se apaixona por uma pessoa que não quer se apaixonar por ela, não tem explicação. E, cara, a corrida, para mim, foi a mesma coisa. Eu me apaixonei pela corrida e eu corria todos os dias. Eu chegava no clube 6 horas da manhã, tinha que acordar 5 para praticar o meu treino, para 8 horas estar no trabalho. Né? Às vezes eu não consegui de manhã, eu ia à noite, na parte da noite. Então era uma coisa, realmente era uma paixão, né? E eu gostava muito, e é um esporte solitário, né? E eu fazia treino no final de semana, de sair da onde eu moro, subir o Alto da Boa Vista, ir lá para as Paineiras, cara, e tomava um banho de cascata, cara, muito bacana, e sozinho às vezes. Às vezes ia um amigo ou outro, mas várias vezes eu fui sozinho. Não tinha aquela, não tem ninguém, não vou. Não, eu gostava, eu ia sozinho. Isso da Muito tua bacana. persistência era importante, né? Era Era, interessante. mas- Porque você tinha aquele compromisso. É. Ah, eu não vou depender de um amigo para ir treinar, para ir Isso. fazer minha corrida, É. para participar. Eu vou realmente porque eu estou comprometido, né? Isso. Porque também você gostava. E a gente até nessa associação de equipe de corrida que a gente tinha, a gente tem que mostrar resultado, né? Sim. Que eles pagavam a inscrição, davam o uniforme, só Ah, não davam o tênis, né? O tênis eles não davam. Não, mas vem cá, Infelizmente. uma pergunta que não quer calar. Na hora da corrida, você corria com qual tênis na maratona de 42 quilômetros? Eu corri com o mais barato. Nossa. Mas isso Ai, meu tudo Deus. por não ter a A informação informação. de hoje que a gente tem. Pô, Né? hoje quem tem essa informação, caramba. É. Deixa eu fazer uma pergunta para você, Olga. Enquanto o Luiz se dedicava às corridas e às maratonas, como você enxergava aquela rotina? Parecia um hábito saudável? Ou em algum momento você percebeu que ele estava exigindo demais do próprio corpo? Não. Pra gente era uma coisa saudável, né? Que ele se dedicava a... Mas você nunca correu com ele nenhuma vez? Que Vamos lá. acontece? Quem fala? Eu ou você? Eu vou falar um pouco. Então fala. Nós nos conhecemos depois Dessa Da corrida? da corrida. Entendi. Então, Eu fiquei viúvo, ela E aí? também, aí a gente se encontrou e nós estamos já há 18 anos juntos, Que legal. né? Mas nós ele encontramos. me conta que era Ela uma já me coisa conhecia assim, com as minhas próteses, Ah, foi? eu estava travado e ela se apaixonou assim mesmo. Que bacana. Não, eu até ajudei, né, amor? Ajudou não, bastante, né? Bastante. Ô Luiz, naquele período, as informações sobre treinamento, recuperação muscular e prevenção de lesões eram muito mais limitadas do que hoje, né? Quando você olha para trás, acredita que treinava mais pela determinação do que pelo conhecimento sobre o que seu corpo realmente precisava? Com certeza pela determinação. Eu não tinha conhecimento nenhum. Não existia tanta informação sobre isso na época? Não, Qual não era o existe. ano, mais ou menos, que você começou a correr? 1980, por aí. Entendi. A gente saía, o pessoal saía correndo, mas não era só eu não, eu ia mais Muita todo gente, mundo. né? Que você falou que muitas empresas foram estavam pouco, aderindo isso, né? Eu, na época, eu não conheço nenhum amigo meu que falava assim, eu estou fazendo uma musculação na perna para melhorar. Não conheço, nunca ouvi essa aí. Eu acho que naquela época não tinha isso. Não tinha tanta informação. Eu não sei, aqueles corredores de ponta, né, que corriam... Eles tinham... Assim, os sou- corredores tinham técnicos naquela Pois época? Tinham, mas assim, quem praticava corrida de rua naquela época tinha o Baltar, não sei se vocês vão lembrar, o Porto, né? Que é mineiro, são os caras que ganhavam as corridas, né? Os profissionais, né? Sim. Eles viviam disso, né? Eles tinham técnico, mas não sei como é que era o treinamento deles. Entendi. Não sei. Entendi.
Luiz, em que momento você percebeu que nem sempre fazer mais significa fazer melhor? E que a orientação adequada poderia ter evitado algumas limitações, cirurgias que surgiram ao longo do tempo? Então, eu fiz 8 maratonas consecutivas. Quando eu falo maratona, é só essa de 42, 195 metros, né? As outras, abaixo disso, são corridas, né? Então, todo ano tinha uma maratona, né? Então, eu fiz 8 dessas consecutivas, né? E desde a primeira maratona até a última, lá pelo quilômetro 32, 36, por aí, eu sempre me perguntava, o que eu estou fazendo aqui? Que loucura é essa? Porque ali eu sentia o meu excesso, entendeu? Eu sentia que eu não estava tão preparado assim para fazer... Era quanto tempo, mais ou menos, de Então, maratona? quem ganhava na época, ganhava em 2 horas e 20, né? Hoje em dia consegue fazer em 2 horas. Você né? demorava quanto tempo na corrida? Ih, cara, primeiro eu fiz em 5 horas e não sei o que, e cada ano eu fui diminuindo, foi ganhando. Conforme você ia treinando, você ia conseguindo mais. A última que eu fiz, a mais rápida, foi 3 horas e 57 minutos. Aí, pô, mas quase o dobro. Cara, mas tu não sabe o que é isso? Isso é uma vitória, cara. Muito grande. Não, o tempo só reduziu muito. Muito. O Jornal do Brasil botava a classificação do pessoal, Sim. entendeu? Nessa que eu cheguei em 3 horas e coisa, eu não me lembro a colocação, mas eu me lembro que eu fiquei na primeira página do jornal. Era muita gente, tinha umas 10. Cara, eu consegui ficar na primeira Era uma vitória folha. enorme para você. Ainda mais que você não tinha nenhum preparo tão adequado assim, né? O nosso melhor corredor da equipe, ele fazia em 3 horas e 10, 3 horas e 15. O cara era fera. Pra gente, ele é o melhor corredor do mundo. Sim. Mas no dia da prova, tu via que ele era um Era mortal. Mas era uma coisa muito apaixonante mesmo, cara. Muito legal. Hoje, com toda a experiência que viveu, qual a principal diferença entre simplesmente praticar atividade física e treinar com acompanhamento apropriado? Totalmente diferente. Pô, totalmente diferente. Segurança. Pô, se eu pudesse voltar atrás, eu não faria nada como eu fiz, nada do jeito que eu fiz. Mesmo me apaixonando pela coisa, eu não faria daquele jeito, né? Mas hoje em dia é totalmente diferente. Eu queria saber uma coisa. Hoje, vocês estão sendo acompanhados por mim e pelo professor Márcio, né, que é o meu supervisor. Sim. E nós já estamos há 4 meses na UFIT, mas vocês já tinham me conhecido antes na SBAC, eu já tinha montado o treino antes para vocês. Certo. Mas como é que foi da SBAC e agora, qual é a diferença? Então, o que acontece? Eu devido ao que eu passei, né? E até os médicos, a oncologista, falaram, você tem que fazer, não pode ficar sedentário, você tem que fazer um exercício, tem que melhorar o seu condicionamento físico, porque a gente não sabe o que vem aí pela frente, você está num tratamento, a gente não sabe como vai ser, e você tem que estar preparado para o que der ou vier, ou para um novo tratamento, ou para uma nova cirurgia, e você não pode ficar do jeito que está o teu organismo. Eu estava com anemia, eu estava sem músculo, praticamente sem músculo, né? Estava andando sem equilíbrio, né? Para falar sobre o sem músculo, né? Conte um pouquinho sobre a tua trajetória das cirurgias que você teve até você descobrir que estava com câncer. Tá. Em outubro de 22, eu estava me sentindo fraco, aí fui no cardiologista, que era hipertenso na época, né? Comecei a ficar diabético também. Aí eu pensei que era do coração, alguma coisa, que eu estava cansado, eu andava um pouquinho. Aí eu fui no cardiologista, deve ser algum entupimento, alguma coisa. Aí ele me pediu logo um exame de sangue, né? E também um eco? Um eco, né? Aí quando veio o resultado do exame de sangue, tudo vermelho, aquela parte de glóbulos vermelhos e brancos, tudo vermelho, tudo uma anemia forte, né? Aí ele, caramba! Pô, cara, vamos fazer uma colonoscopia, uma endoscopia, para tá perdendo sangue por algum lugar. Aí foi uma correria do caramba, que eu tenho médicos na família, né?
Aí eles me abraçaram, me pegaram. Eu sei que isso aí eu descobri em outubro, fiz todos os exames no dia 22 de novembro, né? Eu já estava fazendo a cirurgia do intestino, já tinha descoberto que era no intestino, um tumor. Aí eu fiz essa cirurgia, né? E biópsia, aquela coisa toda e tal. Aí a oncologista chegou à conclusão que eu fiquei em cima do muro para fazer um tratamento ou não, né? Aí, opinião dos médicos, eu teria que fazer esse tratamento para descartar qualquer possibilidade da doença voltar, né? Então tá, então vamos fazer o tratamento. Ah, você pode escolher, pode ser quimioterapia oral ou venosa. A venosa tu vai perder um dia aqui por semana. A oral não, tu vai tomar uns comprimidos em casa, vida normal, continua trabalho, eu ainda trabalhava e tudo. Eu falei, então é oral, o efeito é o mesmo? É oral, né? Só que essa quimioterapia oral me deu uma toxicidade muito grande, né? E eu só comecei a sentir assim os efeitos, né, dessa toxicidade depois do segundo ciclo, já chegando no final do segundo ciclo, né? E eu sou aquela pessoa que eu sou resistente à dor, sou resistente a sentir alguma coisa e ficar reclamando, né? Eu não sei se eu herdei isso da maratona, né? Que você sofre ali dentro da maratona, né? Tu sim. dá todas as tuas 5 forças. horas correndo. E com dor e com que cansaço. For, tu quer completar a prova. Então, eu não sei se eu herdei isso da maratona. Isso me prejudicou, porque eu cheguei num ponto que, cara, eu comecei a passar mal, caía e me levaram correndo pro hospital. Aí foi uma correria, né? Eu não me lembro de muita coisa, que eu apaguei também, né? E foi quando, né, eu tive uma parada, fiquei 5 minutos morto, aí conseguiram me reanimar. Aí que eu fiquei em coma, me botaram em coma, né? Coma induzido. Coma induzido, entubado. Aí eu tive que operar pela segunda vez, porque para limpar toda a minha parte abdominal, né? A infecção foi muito forte, muito forte. Entendi. Né? E eu fiquei naquela, ele vai, não vai, ele vai, não vai. Mas o maratonista não desiste. Mesmo não sabendo, eu estava ali, não vou desistir, né? E você disse que quando você estava em coma, quando você acordou, você perdeu muita massa muscular. Não tinha músculo nenhum. Não tinha força nem para ligar a televisão. Não, minha filha sabia que eu ficava gostando de ficar com o trocando controle da canal. televisão, não deixava ninguém ver televisão, só eu que via o que eu queria. E ela me dava, vai pai, vai lá para me incentivar, né? Que eu estava meio apagadão, né? E eu não conseguia. Eu fiquei 1 mês mais no hospital, eu saí do hospital, tive que contratar enfermeiros para ficar mais 1 mês em casa, com fisioterapia de manhã e à tarde, para eu poder recuperar meus movimentos, né? E mesmo assim recuperei, mas não recupera, né, do jeito que era, né? Então, aí foi faz exercício físico, tem que entrar numa academia para fortalecer. E minha cabeça não aceitava muito isso. Você não queria academia de jeito nenhum. Eu gostava. Ela que te incentivou a ir para academia. Ela é que é a responsável por eu estar aqui dando esse depoimento. Graças a Deus. Se não fosse por essa mulher, quem seria o Luiz hoje? Não, e ela, quando eu estava em coma, eu não sei, mas me contaram, né? Cara, ela não me deixou, ela... Ficou do seu lado o tempo inteiro. Ela, como trabalhava até, era secretária executiva de uma empresa ligada à medicina, né? Então, ela conhecia todo mundo lá no hospital, era uma, né? Ela não... Ficamos juntos. Fez muito... Deixa eu fazer uma pergunta agora para a Olga. Durante esse processo todo, das dificuldades que o Luiz passou, você sempre esteve ao lado dele. Como foi para você passar por isso? Nossa, nem falo. Foi bem difícil, né? Porque a gente vê uma pessoa que a gente ama completamente vulnerável, né? Não dependia nunca nada dele. O corpo dele é que tinha que reagir junto com as medicações.
E os médicos, também nós tivemos também muita sorte, né, amor? Que nós tivemos bons médicos cuidando dele e a equipe era muito boa. Então, assim, para mim foi bem difícil, mas a gente não desistiu. Eu sempre falava para ele, quando ele estava em coma, eu sempre falava no ouvido dele que eu estava ali esperando ele voltar, que era para ele não desistir. Ele tinha que voltar, que eu estava ali. A gente tinha muita coisa ainda para viver, né? A gente começou o nosso relacionamento já um pouquinho mais tarde, então a gente tinha que ficar junto, que a gente tinha nossos filhos, nossos netos, nossas viagens que a gente tinha planejado. E então, aí foi bem difícil, mas com a força de nossa fé, né, em Deus. Muita fé. Muita fé em Deus, nós conseguimos superar e ele voltou e agora está aí, né, amor? Isso aí. Você fala de fé em Deus, né? Sim. Quando ele estava em coma, você orava por ele? Muito, muito. O tempo inteiro. Não, era incansável. E você sente que Deus abençoou para que ele sim. pudesse voltar do jeito que ele voltou? Sim, sim. Ela tem até um louvor, né, que até hoje ela canta. Canta para mim um pouquinho? Só um pouquinho? Vai, canta. Deixa eu me lembrar aqui o nome do louvor, porque eu não estou me lembrando. Ele lembra? Eu tô nervosa, como é que era aquele Como é que é o Que louvor? tem tantas, né? Tem tantos que cantam, mas tinha um especial. É um especial que eu orava de madrugada, porque na verdade eu não conseguia dormir enquanto ele estava naquele período bem crítico, eu não conseguia dormir, então eu ficava orando a Deus. E o louvor, eu não vou me lembrar agora. Porque eu estou um pouquinho nervosa. Engraçado, eu também não estou lembrando. Não estou conseguindo. Eu também, mas era daquela Não tem cantora problema. gospel. Era do Thales com a Gabriela, né? Mas é mais do Thales, né? A música é do Thales e ela cantava junto com ele. Não vou me lembrar agora. Caramba, não tem problema. É tão famoso. Vamos para a próxima fugiu. pergunta. Foi importante, né? Esse seu acompanhamento com ele, a sua fé. Sim. Acho que fez ele realmente voltar, você conversar com ele, né, ao longo da... Porque dizem que escutam, né, que as pessoas, mesmo estando em coma, elas sentem o que está acontecendo ao redor, que elas escutam. E acredito que essa energia boa que você colocou sobre ele fez ele voltar para você. Com certeza. E para a família, né? O que eu quero perguntar agora, que seria mais importante também nesse processo, vocês falaram que estão empenhados agora em cuidar da saúde de vocês. Sim. Eu já montei o treino de vocês 3 vezes. E a Olga agora está começando recentemente a fazer mais aulas de alongamento e mobilidade, né? Tudo supervisionado pelo Márcio. Isso. Eu queria saber, primeiro da Olga, qual a diferença que você está sentindo de antes de eu montar o treino e de agora, 4, 5 meses depois? Então, no início, eu ficava bem travada, né? E eu tinha algumas dores que eu sentia na lombar, no tornozelo, no próprio cotovelo, né? E com esses exercícios, né, de alongamento, eu estou melhorando muito, praticamente zero dor. Não tem, na verdade não tem mais dor, né, no cotovelo como eu tinha, no meu tornozelo como eu tinha. A minha lombar está muito, muito, muito boa, muito boa. Então, assim, e eu tenho mais flexibilidade para tudo. Eu tenho mais até disposição, né, amor? A gente ficou com mais disposição. E eu quero acordar cedo, eu quero botar minha roupa, eu quero correr para fazer. Por quê? Porque é muito bom, é muito bom. Eu acho que todo mundo deve fazer, né? Muito importante isso. Porque assim, o meu diferencial é que eu monto um treino sempre adaptado para cada necessidade de cada aluno. Se eu vejo que uma pessoa é mais travada, como o Luiz, eu prescrevo exercícios mais específicos para o que ele precisa. Como eu vejo que você é um pouquinho mais avançada, né, que você não tem tanta trava como ele
estava, né? Então eu passo um pouquinho mais avançado para você. E vocês sempre treinam juntos, eu acho tão bonitinho. Eu fiz alguns videozinhos dos dois treinando junto, eu acho tão bonitinho. E assim, é importante, né? De repente uma pessoa incentivar o outro casal a treinar junto, não, né? Para mim, no meu caso, foi super importante porque eu não gostava de academia. Eu sempre gostei de atividades ao ar livre, né? E ela me levou e me incentivou e hoje eu estou adorando. Estou adorando e o resultado que eu estou sentindo também, que eu estou vendo, cara, é impressionante. Impressionante. Deixa eu falar uma coisa que eu achei muito importante. Quando eu montei a primeira vez o treino para você, você falou, não vou no chão. Isso. E eu gosto de fazer alongamento para a coluna. E eu falava para ela, ó, se passar muito treino no chão, eu não vou. Na primeira vez, eu cheguei a botar, na primeira vez que eu montei lá no SBAC, algum treino para você no chão? Eu acho que não, porque você falou comigo que não, né? Isso. Não, não. Foi exatamente. Aí quando eu acho que eu ainda falei, assim, no chão eu não faço. Eu lembro. Então, quando você foi para a SBAC, para o FIT, você falou a mesma coisa, né? Falei, né? Você falou, se for no chão, eu não vou. E tinha eu antes, o que acontece? Os médicos sempre me passavam, tu tem que fazer musculação, é importante, não sei o que, explicava por quê, os músculos, né? A energia vem do músculo, aquela coisa toda, né? E até para diabético, hipertenso. Sim, para né? controlar, né? Tudo é importante. E eu ficava assim, não é possível, não é possível. E eu ia sozinho, aí eu fazia inscrição numa. Eu fui em várias academias ali pelo bairro. E eu fazia inscrição, fazia uma aula, não ia nem na segunda, eu pagava um mês e não ia. Eu ficava. Desistia. Ela indo comigo, é que eu comecei a fazer. Compromisso. Né? Então a primeira lá nas vacas, ela ia comigo, mas a gente faltava um pouquinho, né? A gente nem ia. A gente não fazia regularmente, né? Sempre estava faltando. Agora não, essa a gente faz questão de ir, quando a gente não vai, a gente fica chateado, pô, não deu para ir por isso, por aquilo, mas vamos sábado, vamos domingo. Cara, até feriado a gente já quis ir. Oh, que chique, que maravilha! Impressionante. Mas isso é uma mudança incrível, né? Para quem não gostava, não queria, não fazia. Na primeira vez que eu montei, vocês quase não iam, porque eu realmente quase não via vocês na academia. Não, lá naquela não. Sempre a gente arruma sempre uma desculpa para não ir. Vocês foram para o FIT quando descobriram que eu estava lá? Não. Ou vocês me encontraram lá? Não. Encontramos. Ficamos até felizes, não foi, amor? Foi porque os médicos ficam, você tem que fazer, eu tenho que fazer. Eu falei, a gente tem que tentar esse negócio aí. E eu acho que na hora que vocês chegaram na Alfit, eu estava ali trabalhando no primeiro andar e vocês me viram. Aí eu logo vi vocês, já cheguei logo falando, e vocês, nossa, você está aqui! Muito legal. Uma surpresa boa. Que bom que vocês foram para lá, né? E ainda estão tendo esse comprometimento todo, né? O que acontece? Após esse período, como você já explicou, Luiz, eu quero saber de você. Você não sentava no chão, você sentia dores horríveis, você não conseguia mexer nem o tornozelo, você ficava totalmente travado. Como que foi para você a primeira vez que eu montei o treino? A gente teve que ter muita ajuda da Olga, né? O alongamento, né? A mobilidade do tornozelo, ela fazia em casa antes de ir para academia. Eu deitado na cama, ela pegava o meu pé e ficava assim, ó. Né? Eu falei com ela, né? Já que ele não consegue fazer a mobilidade do tornozelo, é sua responsabilidade em casa você pegar o tornozelo dele e girar todo dia. Agora eu faço tranquilo sozinho. Eu vi a segunda vez, agora eu vi que você estava fazendo. Não é Não é lá, mas para quem não girava, você não fazia nem isso no tornozelo. Era impressionante. E aí eu fui montar a segunda vez o treino, eu falei, vamos fazer o tornozelo? Não, senta. Você quer que eu te ajude? Aí você, não, agora eu consigo. Você não faz com aquela, mas você consegue. No início você não conseguia nem movimentar o tornozelo. É importante, eu saí das broncas, os parabéns. Sim, o sofá. Conta a história do sofá. A bronca do sofá, ela tem mania de arrumar a casa, toda coisa, não pode. Eu vou ter que entrar com o pé na cabeça para não sujar o chão. Entendeu? Então, e ela no sofá bota aquela manta bonita e tal. Eu sentava no sofá para ver televisão, na hora de levantar, eu arrastava a bunda assim até a beira do sofá, aí segurava assim no braço do sofá, fazia com dificuldade, né, levantava, aí levava bronca, o que tu fez na manta? Aí
Ele arrumava tudo. Você disse também que quando ia algum evento, né, que as pessoas chegavam perto de você para te cumprimentar quando você estava sentado. Isso aí as pessoas falavam, não precisa levantar não, peraí que eu vou até você. Era uma vergonha, porque eu faço questão de cumprimentar as pessoas. Eu acho que faz parte Sim, da educação, claro. né? A pessoa vem falar contigo, tu vai ficar sentado e a pessoa vem falar contigo, se arrepa. Cara, eu passava uma vergonha tremenda porque a pessoa via a dificuldade que era eu levantar e eu, não precisa levantar, não, pode. Cara, aquilo era uma vergonha. A gente acaba ficando sem graça, né? Era uma vergonha. Mas me diga só, eu quero que os dois digam, cada hora um fala. Eu falo. Primeiro a Olga fala. Tá. O que aconteceu agora depois do sofá? Então, agora, depois de todo esse trabalho, né, com a Márcia, com a supervisão do Márcia, excelente, ele agora consegue levantar do sofá sem tirar a manta do lugar. Que top! E sem botar a mão em lugar nenhum para me apoiar. Eu levanto, sem apoio, ele levanta e vai. Vitória. Do sofá, da cadeira. Levanta e vai. E você, como é que tá a sensação para você agora? Então, eu estou muito bem, muito feliz por isso. E também na parte de exames médicos, por incrível que pareça, cara, eu melhorei muito. Eu ganhei parabéns da oncologista, ganhei parabéns do endocrinologista, todo mundo, né? Todo mundo dando parabéns, todos os médicos dando parabéns. Porque meus exames, as curvas fizeram assim, ó. Tudo, cara. A diabetes, então, cara, para quem conhece, né, hemoglobina glicada, que é o que mede mesmo o diabetes, ela saiu de quase 9 para 6,5. Que top, cara. E o meu próximo exame eu quero estar próximo de 6. Melhor ainda, com certeza. E assim, eu acho lindo o comprometimento de vocês dois. Tá muito maravilhoso. Eu tô muito orgulhosa de vocês, cara. Assim, para mim, que estou me dedicando tanto a esse, principalmente a ele, né? Porque a Olga está 1000 vezes melhor. Porque assim, ela entrou para alongamento e mobilidade porque ela tem um pouco mais de flexibilidade. Agora ele, eu falei para esperar um pouquinho mais. Que não está o momento ainda dele conseguir fazer as aulas. Porque como eu estou com as aulas um pouco mais avançadas, até você sentiu um pouquinho mais de dificuldade, não foi? Eu te falei, Falou. Eu comentei isso com você, que ficou bem puxado. Mas o que eu digo, a gente tem que persistir fazendo todas as vezes, né? Como eu faço 2 vezes na semana. E eu tenho certeza que cada dia eu estou me sentindo melhor. Né? Para fazer alguns exercícios, então, eu estou fazendo até com mais facilidade. Sim. Mas é isso mesmo. E assim, eu acho importante porque aconteceu comigo, a gente tem que se preparar para a vida, né? Tá com uma certa idade, tem que se preparar para a velhice, Então, eu levei um tombo, a coisa de, não chega a ser um mês, né? 15 dias, não, mais de 15 dias um pouquinho, quase um mês, né? É aquele acidente que tem, eu dei uma bobeira e não vi que ainda tinham 2 degraus na escada e eu desci como se fosse o último. Cara, eu caí, mas eu caí tão feliz que eu caí assim de joelho. Igual um gatinho. E com a mão apoiando no chão, igual um gato mesmo, e só ralei o joelho. Agora eu fico imaginando se eu não tinha essa força muscular que eu tenho hoje, né? Como é que eu ia cair, cara? De repente eu ia estar no hospital aí com o fêmur quebrado, braço quebrado, eu nem sei. Cara, mas impressionante. Que exemplo, muito importante, né? muito importante. Que exemplo. Assim, Olga, na sua visão, qual foi a maior transformação que aconteceu com ele, além da parte física? Sim. O humor dele, a vontade dele melhorar a cada dia, até na alimentação, e sempre assim, não desistindo, né? Querendo melhorar. Outra coisa também que ajudou muito a gente nisso foi a hidratação, né? Assim, da gente estar fazendo os exercícios físicos e indo para a academia, caminhando mais, a gente anda muito mais, né? Sim. E a gente, com a hidratação também melhorou, e isso é o que faz ele ficar hoje como ele está. Isso vai tudo se incentivando, né? Eu não me via ficar sem comer doce. Hoje até como doce, um docinho aquele sem açúcar, né?
mas a minha alimentação também melhorou muito. Porque Uma vai coisa vai incentivando, levando a né? outra. Tu vai vendo que vai valendo a pena aquele sacrifício que tu está Sim, fazendo. sim. Né? Porque você vai vendo o resultado, né? Isso Então aí. você está querendo Exatamente. Não, a melhorar melhor cada coisa vez mais, né? A melhor coisa é quando você começa a ver resultado, né? É. Olga, Ah. como é olhar para ele hoje e lembrar de tudo o que vocês enfrentaram juntos? É uma vitória, né? A gente agradece muito a Deus por essa vitória e esse milagre que Ele fez nas nossas vidas, na vida do Luiz Carlos e na nossa também, por ele estar aqui agora com saúde, bem disposto e querendo sempre realizar alguns sonhos que a gente tem ainda pendentes, né, amor? É. Juntinhos. E é isso, eu vejo ele agora um vencedor, um guerreiro e feliz. Isso aí. Vocês me emocionaram com essas histórias. Mas, Luiz, eu tenho uma pergunta. Sim. Muitas pessoas acreditam que depois dos 60 anos já é tarde para mudar. O que a sua história prova sobre isso? Ah, não é não. Pô, tem muita coisa legal para viver aí, acima de 60 anos. Eu já estou saindo quase dos 60, estou com 69, né? E a gente tem muitos planos ainda, muitos planos bacanas, né? E não vai pensando que 69 é velho não, que a gente namora, né? Não, a vida é muito boa. Tem muita Isso aí, coisa tem muita ainda. coisa boa. Olga e Luiz, Ah. o que vocês gostariam que as pessoas entendessem sobre envelhecer com saúde? Então, em primeiro lugar, né, a gente se preocupa muito com filhos, agora filhos e netos. Primeira coisa, a gente não quer dar trabalho a ninguém. Né? Então, para a gente não dar trabalho a ninguém, a gente tem que viver bem. Né? A gente tem que se preparar, é o que eu falei há um pouco atrás. A gente tem que se preparar para a nossa idade, para ir para a velhice, né? Para viver bem a velhice, para não dar trabalho para ninguém. E o ponto principal é esse, a gente não quer dar trabalho, nem para os filhos, nem para ninguém. E é horrível depender dos outros. Sim. Eu passei essa fase da minha recuperação, como eu falei, eu saí do hospital, os enfermeiros tinham que ir lá para casa. Pô, é horrível você ter que ir no banheiro depender de enfermeiro, tomar banho depender de enfermeiro. É uma coisa muito ruim. Você acha cara. que isso te incentivou agora a ir para a academia? Ah, com certeza isso aí, que eu não quero mais passar por isso não. É viu? manter o corpo saudável, sim, né? A sim. mente saudável, porque isso é muito importante também. O exercício físico Para levantar faz da a gente, cama, né? tinha que me puxar, me pegar na força. Teve uma vez que são equipes, né? Então cada dia vai um enfermeiro, né? Que eles também têm os trabalhos deles, aí eles montaram uma equipe, então cada dia quem não estava de plantão ia, né? Aí teve um dia que falaram assim, amanhã vinha a fulana de tal. Nossa. Aí eu, pô, mas uma mulher? Como é que ela vai me puxar da cama, cara? Ah, pode deixar. E realmente ela Ela conseguiu. tudo tem toda uma técnica e força também, né? Mas Sim. ela me levantava da cama, me botava sentado na cadeira de roda, na cadeira higiênica, né? E, Depois de tudo que viveram, os sonhos, os desafios, as doenças, a recuperação e esse recomeço, qual é a maior lição que a vida ensinou a vocês? a maior lição é a gente se cuidar, né? A gente tem que se cuidar. Sonhar, não deixar nunca deixar de sonhar, independente da idade, tem que sempre sonhar. Né? E viver. Melhores. O que eu sempre falo, né? As pessoas acreditam que, eu já estou com idade. Eu não tenho mais o que fazer, eu já estou aposentado, minha vida acabou, e eu só estou esperando a morte. Já ouvi gente falar isso. Gente, a gente tem tanta coisa pra gente viver, tem tanta coisa pra gente aproveitar da E vida. muita coisa legal E que assim, você não imagina. O que eu percebi como estudante de educação física no 8º período e como o exemplo que eu vejo dos meus alunos, a idade é só uma consequência. Exatamente. Ela não pode definir quem você é, a saúde que você tem, porque a sua saúde depende da tua mentalidade, depende da tua força de vontade. Isso aí. Então eu quero que as pessoas entendam. A sua idade depende as atitudes, da tua rotina, dos seus hábitos, da vida que você leva, dos seus pensamentos que influenciam tudo. Então passa a refletir qual vida você está levando, o que você está fazendo. Porque se você está com dor, se você está lesionado, o que você está fazendo para alcançar isso? Não é só a idade, é os seus hábitos, tá? Então,
Então, gente, eu quero agradecer a presença de vocês. Estou finalizando obrigado. mais um podcast do Visão Feminina. E a história da Olga e do Luiz nos lembra que a saúde é construída pelas escolhas que fazemos ao longo da nossa vida. Nem sempre conseguimos voltar atrás para corrigir os excessos ou a falta de cuidado, mas sempre podemos decidir dar um novo passo a partir de hoje. Que este episódio sirva como uma reflexão. Cuidar da saúde não é apenas viver mais, é viver melhor com autonomia, disposição e qualidade de vida. E talvez a maior lição desta conversa seja que nunca é tarde para recomeçar. Agradeço a Olga e ao Luiz por compartilharem sua trajetória conosco e a você que nos acompanhou até aqui. Eu sou Marcela Elizabeth e este foi mais um episódio do podcast Visão Feminina, porque quando mudamos a visão, transformamos a vida. Nossa gratidão maior à TV Faferj pelo apoio, o incentivo e parceria no projeto Visão Feminina. Sua contribuição tem sido fundamental para ampliar vozes, compartilhar histórias inspiradoras e fortalecer nossa missão de transformar vidas por meio de informação, da saúde e do propósito. Juntos seguimos construindo um espaço de inspiração, conhecimento e transformação para cada mulher que faz parte desta jornada. Muito obrigada por acreditarem e caminharem conosco. Até o próximo episódio. Obrigada. Fiquei nervosa, mas foi legal. Queria ter falado um pouco mais, assim, mas engraçado. Engraçado, esqueceu a música, o nome do louvor. Cara!